Livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos todos acompanhar a leitura da palavra do Senhor com reverência, com atenção. É a voz de Deus. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, invocando de Deus a sua assistência, a sua graça, na exposição da sua santa palavra. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, anunciada pelo teu profeta tantos séculos atrás. Porém, ó Deus, como o Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio da tua palavra jamais passará. O Senhor Jesus não veio para revogar a lei e os profetas, antes veio para cumprir. E assim, ó Deus, que possamos compreendê-la, compreender a tua palavra, sermos por ela instruídos, confrontados, consolados, animados, enfim, ó Deus, produz os efeitos pelos quais a tua palavra foi enviada e que ela não volte vazia. Abençoa o teu servo que fala contigo, sustenta-me, capacita-me, dá-me direção, clareza na expressão e até mesmo na compreensão da tua palavra, Deus, para que toda a tua igreja que está reunida seja edificada. Sustenta-nos, Senhor, assim. Dá-nos interesse verdadeiro pela tua palavra, Deus, que de fato os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam bem atentos à tua voz, possamos ser cativados pela tua palavra, que nada mais, ó Deus, roube a nossa atenção, o nosso interesse, mas que possamos, ó Deus, ter fome e sede de justiça, desejos pela tua palavra. Sacia-nos, Senhor, com a tua voz, com a tua palavra, pois ela é que alimenta a nossa alma, é pão dos céus, ó Deus, que fortalece a nossa fé, supre, Senhor, as necessidades da tua igreja, provê, Senhor, aquilo que precisamos, edifica o teu povo, fortalece a nossa fé, Senhor. Aqui estamos necessitados, fracos, mas, ó Deus, o Senhor é a nossa esperança e fortalece-nos, Senhor, para vivermos para Ti. Eu suplico e te rogo em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, quando vamos lendo e estudando cada um dos profetas, nós vemos que o Senhor, Ele prepara os seus servos em cada um deles de uma maneira muito peculiar, muito única. É interessante observar as diferenças de um profeta para o outro, de um servo para o outro, e vemos que o Senhor não os coloca num molde ou numa forma, de modo que cada um deles seria igual, como se fosse um exército, cada um deles seguindo uma regra muito bem definida para servir ao Senhor. Não, pelo contrário, cada um deles com sua peculiaridade, com sua abordagem, com sua maneira até mesmo de ser e se expressar, serve a Deus de uma maneira peculiar. Isso fica evidente, meus irmãos, especialmente nos profetas menores. Quando temos considerado cada um deles, temos visto isso, não é? Vimos Miqueias, vimos Naum, vimos Obadias, vimos cada um deles pregando e ensinando e profetizando em nome do Senhor, num contexto específico, numa maneira específica, de modo que o Senhor, assim juntando essa variedade de dons e de homens, cada um, à sua própria maneira, os usa
para a edificação da sua própria igreja. Meus irmãos, e se tem um profeta que de fato é muito peculiar, diferente de todos eles, em muitos aspectos, é o profeta Abacuque. Ele tem uma mensagem muito única na sua maneira de se expressar, na sua maneira de profetizar, na sua maneira de servir a Deus como a sua boca, o seu arauto, aquele que é chamado e separado por Deus para proclamar as suas novas, a sua mensagem. E é uma abordagem bem diferente, mas que alcança as nossas necessidades. E aqui, meus irmãos, já diante dessa verdade, já consideramos a sabedoria de Deus. Porque variadas são as nossas necessidades, não é? Somos tão diferentes nas nossas circunstâncias, na nossa maneira de ser e agir. E de fato o Senhor prepara cada servo seu para atender a uma necessidade específica. E assim então é o que temos na profecia de Abacuque. O que sabemos então, meus irmãos, em primeiro lugar, a respeito de Abacuque? Quais são todas as informações que temos a respeito dele, meus irmãos? Todas as informações que temos a respeito dele é praticamente nada. Não conhecemos muita coisa a respeito de Abacuque. Não sabemos de onde ele vem, a sua origem, a sua família. Não sabemos como foi o seu chamado. Alguns profetas nós sabemos muito mais, não é? Outros profetas eles apresentam, são relatados também em outros livros históricos, em que conhecemos muitas coisas a respeito deles, mas não é o caso de Abacuque. Pouco sabemos a respeito dele. Em geral, como temos visto, olhamos muito para os nomes dos profetas, não é? Que tem uma significação ou nos ensinam algo a respeito do próprio profeta e da sua própria mensagem. Com respeito a Miqueias, nós vimos que o seu nome significa quem é como o Senhor. E de fato a sua mensagem capturava essa mensagem que estava no seu próprio nome, quando ele no final da sua profecia, falando de Miqueias, ele pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do seu povo? Semelhantemente nós vimos algo com respeito a Naum. Naum é aquele que é chamado aquele que consola, ou aquele que é consolado, e de fato a sua mensagem tem esse foco. Ele diz que os inimigos do povo de Deus, Nínive, como vimos, não tinha consolo, mas o povo de Deus poderia ser consolado com a certeza de que Deus é zeloso pelo seu povo e que ele há de lutar em favor do seu povo e destruir totalmente os seus inimigos que os afligem. Porém, a respeito de Abacuque, até seu nome é complicado. Não temos muitas informações sobre o que o seu nome significa. A maioria dos nomes dos profetas e nomes bíblicos tem alguma referência a Deus, terminam com El, alguns deles, outros terminam com um outro sufixo que também aponta para Deus de alguma maneira, mas não é o caso do profeta Abacuque. Existe muito debate a respeito entre os teólogos e estudiosos da palavra de Deus, qual é o significado da sua palavra, de modo que nem aí nós temos muita luz com respeito a quem era esse profeta. Especula-se e imagina-se que o nome Abacuque vem de uma palavra hebraica cuja raiz é semelhante, que significa abraçado ou abraçar. E alguns tentam imaginar o que vem a ser isso, se tem alguma significação com a sua própria mensagem. Porém, não se encontra um paralelo muito grande. Talvez Abacuque seja no sentido de aquele que veio, ao final da sua profecia, a abraçar as promessas de Deus. Que no início da sua profecia, como veremos, ele tinha dificuldade. Não conhecemos muito a respeito de Abacuque. Especula-se também que ele fosse, talvez, o filho da Sunamita, que Elias esteve lá e profetizou o nascimento daquele menino, porque é dito para aquela mulher, a Sunamita, que ela abraçaria um filho. E aqui a palavra Abacuque está lá nessa profecia de Elias, e de fato aquela mulher tem o filho. Porém, meus irmãos, não é possível imaginar que ele seria filho dessa mulher, pois o tempo não permite. Elias esteve em um outro contexto totalmente diferente ao de Abacuque. Não poderia ser a mesma pessoa. De modo que pouco sabemos, meus irmãos, a respeito de quem ele era e até mesmo a respeito do seu próprio nome, que geralmente tem grande significação para outros profetas. Aqui está um homem, meus irmãos, que
talvez ele se escondeu atrás da sua mensagem. Muitas vezes os servos de Deus, eles não desejam chamar atenção para si mesmos. Eles não se apresentam muito. Não falam muito a respeito de si, muitas vezes. Pois querem que o foco esteja na palavra do Senhor. E se de fato existe um homem que deseja se esconder atrás da sua mensagem e não deseja trazer atenção para si mesmo, é Abacuque. Não sabemos muitas coisas a respeito dele. Porém, meus irmãos, se não sabemos detalhes, dados e fatos a respeito da vida de Abacuque, sabemos uma coisa, sabemos a respeito de como ele se relacionava com a sua própria profecia. Nesse livro, Abacuque se mostra como um homem angustiado, como um homem perplexo diante da situação do povo de Deus. Nós vimos Naum era um homem que profetizou com respeito aos inimigos de Deus. Profetizou especialmente com respeito a Nínive, capital da Síria. Mas Abacuque, ele fala com respeito a Judá, o povo de Deus. E ele fala em perplexidade, meus irmãos. Aqui Abacuque é um homem que, se de fato ele não fala muito a respeito da sua história de vida, ele não esconde os seus sentimentos, nem um pouco. Ele mostra como ele se sente. E com grande ênfase. De fato, é um homem em que em muitos aspectos nós nos relacionamos com ele. Porque nos relacionamos com essa insegurança que Abacuque tinha. Meus irmãos, pelo menos no início da sua profecia, Abacuque não demonstrava ser um homem muito confiante. Era um homem cheio de dúvidas. É bem contrário, é praticamente o oposto de Naum que nós vimos, não é? Naum é um homem que começa a sua profecia com aquilo que nós chamamos o Salmo de Naum. Quando ele começa, antes de falar qualquer coisa a respeito dos inimigos de Deus, ele fala com grande confiança a respeito de Deus. Ele sabe quem Deus é, Naum. Ele sabe quais são os atributos de Deus, qual é o modo de Deus agir. Ele não tem dúvidas alguma a respeito do Senhor. Ele começa com um salmo e então ele passa a proclamar com grande contundência e confiança uma mensagem de juízo que viria sobre os inimigos do povo de Deus. Abacuque é o completo oposto. É um homem que começa com muita dúvida, com muita insegurança, com muitos medos e muitas perplexidades. Porém, ao final, ele conclui com um salmo de Abacuque. Ao final, o Senhor o conduz para que ele tivesse realmente confiança no Senhor. Experiência bem diferente, não é? E talvez por isso o livro de Abacuque seja um pouco mais conhecido entre os livros dos profetas menores, que em geral pouco conhecemos. Porque nos relacionamos com Abacuque. Sentimos a sua perplexidade. Sentimos as suas dúvidas, temos as nossas próprias dúvidas, temos as nossas próprias angústias e até mesmo questionamentos com respeito a Deus, ao seu modo de agir. Geralmente estamos muito mais próximos a Abacuque do que Naum. Temos muito mais dúvidas e incertezas a respeito de Deus e do seu modo de agir do que Naum tinha firmeza e absoluta confiança no modo de quem Deus é, como Deus é e no modo dele agir. Nos sentimos mais próximos de Abacuque nesse sentido. E nesse sentido é que vemos o profeta. Um homem que não esconde seu coração. Um homem que, diríamos hoje, não é um homem politicamente correto. Ele fala o que ele sente. Até mesmo do próprio Deus. Com respeito a Deus, ele rasga o seu coração. E ele fala. Qual a sua origem? Em segundo lugar, nós vimos então em primeiro lugar quem é Abacuque, mas qual é a sua origem? Novamente, meus irmãos, como falamos aqui, pouco sabemos qual a origem do profeta. O que sabemos é que ele é um profeta de Deus. Alguns questionam e especulam se Abacuque seria um levita, pois a parte final, no capítulo 3, nós concluímos com a oração do profeta Abacuque sob a forma de um canto. E o último verso da sua profecia fala ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então talvez ele fosse um levita, alguns especulam. Aqui compondo salmos para ser cantado pelo povo de Deus. Existe inclusive nos relatos apócrifos
um capítulo extra no livro de Daniel, que coloca Abacuque como um levita que veio para trazer alimentos para Daniel enquanto ele esteve na cova dos leões. No mito chamado Bel e o Dragão. Mas que também é um relato que não tem nenhuma base histórica, não tem nenhum fundamento escriturístico. Meus irmãos, de modo que a origem dele é para nós um mistério, mas o que sabemos é que ele é um profeta. Verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. De modo, meus irmãos, do que aquilo que vamos ler e ouvir, a despeito de ser chocante, a despeito de ser nu e cru na sua forma de se expressar, tem o selo profético. O que ele fala tem a chancela de Deus. Ele fala e Deus diz, essa é a minha mensagem. Ele fala em meu nome. Ele recebe uma sentença da parte do Senhor. Sentença aqui quer dizer essa mensagem de Deus, quando Deus ele fala algo como que uma sentença de juízo da parte do Senhor. Ele recebeu essa mensagem. E, meus irmãos, é interessante considerar que de fato essa mensagem foi primeiramente para Abacuque antes de para qualquer outra pessoa. Aqui está um profeta que serviu a si mesmo. Não no sentido ruim da palavra, mas cuja profecia vem da parte de Deus para acalmar o seu próprio coração. Quem é Abacuque? É um homem angustiado. Qual a sua origem? Ele é um dos profetas do Senhor, cuja mensagem deve ser ouvida e recebida. E quando ele falou, meus irmãos, precisamos também considerar, pouco entenderemos os profetas menores, se não considerarmos o contexto histórico, em que contexto ele fala, por que ele está falando. E muitas vezes temos dificuldade de entender a palavra de Deus, especialmente os profetas, porque ignoramos o contexto e precisamos estudar. Precisamos entender qual é o momento histórico aqui, ao que ele está se referindo. E, meus irmãos, nós entendemos aqui, pelo o que é dito pelo próprio profeta, que ele fala na época, um pouco depois de Naum. Ouvimos que Naum ele fala na época onde a Assíria era a grande potência. Era o grande império que dominava o mundo antigo, que oprimia o povo de Deus com juízo. Mas Naum aqui ele está posicionado historicamente, talvez algumas décadas ou um século, talvez um pouco depois de Naum, quando ele já vê e testemunha a crescente da Babilônia. Os irmãos devem se lembrar da história do povo de Deus, que Israel ela foi dominada pela Assíria. Em primeiro lugar, que a levou para o primeiro exílio, mas depois da Assíria veio a Babilônia, que subjugou a Assíria, que foi levantada pelo próprio Deus, vimos isso em Naum, para destruí-la. E a própria Babilônia então se torna a nova grande potência do mundo antigo, e que por ela mesma vem e ela subjuga o povo de Deus também. E Abacuque está aqui nesse momento histórico, quando a Babilônia começa a despontar como talvez a nova grande potência. Isso fica claro no verso 6, quando ele menciona a Babilônia aqui chamado de os caldeus são os babilônicos. No verso 6, veja, do capítulo 1, pois eis que suscita os caldeus, o Senhor falando a Abacuque, eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eis que suscito. Essa palavra suscito diz, eis eu, o Senhor, estou começando a levantar, a dar a ela força, a dar a ela uma expansão aos caldeus que são os babilônicos. E de fato aqui, Abacuque prega nesse tempo, ele tem a sua profecia na época da ascensão dos babilônicos, um pouco antes ainda de ver Nínive ser destruída pelos próprios babilônios. Ele está no período de transição entre duas grandes potências, a Assíria e os babilônicos. Mas, meus irmãos, o que causa espanto a Abacuque não é nem a Assíria e nem a Babilônia, como era o caso de Naum e o caso de Obadias, com preocupação com respeito a Edom, nação inimiga do povo de Deus. A preocupação de Abacuque aqui, meus irmãos, é com respeito ao próprio povo de Deus, e é isso que nos interessa. Quem é Abacuque? Ele de fato é um homem angustiado e perplexo com o que ele vê,
Qual a sua origem? Ele é um profeta do Senhor. Qual o tempo da sua mensagem? Ele é aquele que prega ou que profetizou entre a ascensão a queda da Assíria e a ascensão da Babilônia. Mas qual é o teor da sua mensagem? Como já demos a entender, meus irmãos, é o clamor de um profeta angustiado. O que torna Abacuque, meus irmãos, único em termos dos demais profetas, especialmente os profetas menores, é que a sua profecia em momento nenhum é direcionada ao povo. Ele fala a respeito do povo de Deus. Ele faz menções à condição do povo de Deus, mas em nenhum momento ele se dirige ao povo. Ele, assim, como se ele não, em nenhum momento subisse a um púlpito e chamasse o povo de Deus para pregar a eles, ainda que eles ouviram a profecia de Abacuque. Abacuque é um diálogo entre o profeta e o próprio Deus. Seria a angústia de um pregador. Seria a mensagem profética daquele que, em primeiro lugar, fala com o próprio Deus. E é isso que temos em Abacuque, Deus e o próprio profeta dialogando a respeito da condição do povo. E o propósito aqui não é nem tanto tratar do povo, mas é tratar do próprio coração do profeta. Como Deus é especial, não é? Ele cuida do seu povo, mas ele cuida dos seus mensageiros também, que muitas vezes passam por dificuldades, que muitas vezes passam por angústias, sentem dúvidas, passam por crises. E Deus trata nesse livro com o profeta. É um livro que não é para o povo, mas é para o próprio profeta. Uma profecia que volta para ele mesmo, da parte de Deus. De modo, meus irmãos, que o que temos aqui é um clamor de um crente preocupado com a causa de Deus, que ama o Senhor, ama o povo de Deus, ama as promessas, ama a lei do Senhor, mas que não entende Deus. Não compreende o seu modo de agir. Não compreende o seu modo de ser. E por isso ele clama a Deus. Veja no verso 2 comigo. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Até quando, Senhor? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. O profeta aqui, ele fala com o Senhor e percebe nas suas palavras, está aqui transpirando bem evidente nas suas palavras uma angústia que o próprio profeta sente com respeito à condição do povo de Deus. Meus irmãos, muitos aqui se relacionam com Abacuque, não é? Como falamos na nossa introdução. Muitos de nós, por vezes, sentimos angústias por não entender os caminhos de Deus, não entender o que ele está fazendo, ou no caso de Abacuque, o que ele está deixando de fazer. Porque Deus está parado. Questionar, meus irmãos, é possível para um crente? A palavra de Deus diz que sim, não é? Muitos, quando se veem na condição de Abacuque, quando, por uma forma, de uma certa maneira, expressam com muita honestidade e sinceridade as suas dúvidas e os seus questionamentos com respeito ao modo de Deus agir, são prontamente repreendidos e dizem: não pergunte por que Deus está fazendo isso, pergunte apenas qual o propósito. São repreendidos como se isso fosse uma atitude de incredulidade. Porém, meus irmãos, aqui nós temos uma palavra de um profeta, uma sentença da parte de Deus. O seu questionamento foi chancelado por Deus e diz: registra isso como um escrito profético. O Senhor deixa que Abacuque fale o que está no seu coração. E não é de fato uma expressão de rancor, mas é a dúvida sincera de um crente piedoso e temente a Deus, procurando entender, compreender as coisas. E isso acontece e passamos muitas vezes por isso. E, meus irmãos, nesses primeiros versos nós vemos pelo menos duas coisas que causam grande perplexidade ao profeta. A primeira coisa que nós vemos na sua fala, meus irmãos, é a condição ímpia do povo de Deus, que traz a ele profunda angústia.
É isso que vemos nos versos 2 a 4, não é? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Meus irmãos, os irmãos devem se lembrar que aqui ele não está falando dos ímpios. Ele não está falando de Nínive, ele não está falando dos caldeus, da Babilônia, de Edom, de nenhuma nação ímpia e pagã. Ele está falando do próprio povo de Deus, a quem foi entregue a sua santa lei e foi dada as suas santas promessas. Foi anunciado o Messias, o Cristo que haveria de vir. Povo esse que o Senhor disse, separado, distinto, para ser santo, para ser como o Senhor, para temê-lo, andar nos seus caminhos. Esse povo se encontra nessa situação deplorável. Quando ele fala aqui no final do verso 4, porque o perverso cerca o justo, o perverso aqui, meus irmãos, é o povo de Deus. De fato, isso deve causar grande perplexidade, não é? Quando o povo de Deus é caracterizado como um povo perverso. Ele usa várias palavras para descrever a condição do povo. Ele fala de violência. Gritar-te-ei violência, no verso 2 ele fala. Não matarás, não era respeitado. Havia no povo de Deus uma conduta destrutiva, tanto física como verbalmente. As pessoas se agrediam. Nós vimos em Naum que Nínive era uma nação violenta. Era uma nação banhada a sangue. Mas o que esperar do povo pagão, do povo que não teme a Deus? Nada diferente disso. Mas aqui agora é o próprio povo de Deus que é marcado por violência, falta de amor e consideração e respeito pela vida. Mas ele fala também de iniquidade, não é? Verso 3, porque me mostras a iniquidade. É uma palavra que descreve a condição do povo de uma maneira geral. Confusão, falta de ordem, caos, tristeza profunda tomando conta do coração de muitos por causa da morte, caos social. O Deus de Israel é um Deus de ordem e decência. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Mas Israel, Judá aqui estava numa condição completamente diferente daquilo que Deus é. Uma bagunça. Desordem. Ele fala em opressão também. Verso 3, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. A opressão, meus irmãos, que aqui que ele observa é o resultado de uma vida entregue ao pecado. A palavra opressão aqui no original, de uma forma literal, significa o resultado negativo de um trabalho que pode vir. Uma fadiga, não aquela fadiga boa de que trabalhei, estou agora cansado do trabalho, mas é os resultados negativos que se pode colher quando trabalhamos naquilo que não é correto. Jó deixa claro o significado dessa palavra quando ele menciona, usando essa palavra, no capítulo 4, verso 8, ele fala, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo, eles cegam. E é isso que o profeta está vendo. Um povo trabalhando em favor da iniquidade, labutando pela iniquidade, labutando pelo mal e colhendo a maldade, colhendo a opressão. O resultado daquilo que eles se afadigam é o mal. Mas não apenas o mal, é a própria destruição. É isso que ele diz em seguida, não é? No verso 3, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Destruição, esse é o resultado. Ruína, como resultado do pecado. Meus irmãos, o pecado, viver no pecado é ter uma conduta destrutiva. Daquele que de fato não deseja o próprio bem. Não tem amor próprio, aquele que se entrega ao pecado. Pois aquele que o faz, ele se destrói. E é isso que o povo de Deus estava fazendo. Se destruindo. O povo de Deus que deveria ser edificado estava agora em ruínas. Uma conduta destrutiva.
Provérbios 11, verso 3 diz o seguinte: a integridade dos retos o guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. E o pecado tem esse efeito nas nossas vidas. Se de fato nos entregamos ao pecado, o que vemos é a destruição. É a mesma palavra usada para descrever a condição do mundo nos tempos de Noé, antes das águas do dilúvio. Era um povo entregue ao pecado de tal maneira que eles trouxeram a destruição sobre si mesmos, destruição em nível global, quando o Senhor matou todo mundo de uma só vez, preservando apenas uma família. E ele percebe o que aqui é briga. Ele fala no final do verso 3, a contenda e o litígio se suscita. Briga, desentendimento. Pessoas litigiando umas com as outras. Não existe bondade, não existe amor, não existe benignidade, não existe paciência, não existe longanimidade. Existe egoísmo. Cada um querendo o que é seu, mais interessado naquilo que é propriamente seu e não aquilo que é do outro, e estão vivendo a brigar e a litigiar, a contender uns com os outros. Essa é a condição do povo de Deus. Meus irmãos, não vamos estar perplexos diante de uma situação dessa? Quando é isso que caracteriza o povo de Deus? E o que o apóstolo, ou melhor, o profeta nos diz, no verso 4, é que por causa disso, ele faz uma análise espiritual da situação, veja, não é meramente uma análise econômica, ou uma análise social, antropológica, mas ele faz uma análise espiritual. Verso 4, ele fala: porque por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O que ele está vendo é isso, está tudo acontecendo porque a lei não é mais considerada. A lei do Senhor não é mais respeitada. Ela não é mais um guia para os cegos, instrução para os simples. Aqui, o povo de Deus não mais tem se deixado admoestar pela própria palavra de Deus, como lemos no Salmo 19. Mas a lei está afrouxada. A expressão aqui literalmente quer dizer afrouxada, quer dizer se tornou fria. Perdeu o seu vigor, perdeu o seu calor na consciência dos homens. Os homens não mais refreiam o seu modo de agir com uma consciência moldada pela palavra de Deus e pela sua santa lei. A lei do Senhor não mais subjuga a consciência do homem, mas ela perdeu a sua força. De modo que cada um faz o que acha reto, segundo seus próprios olhos. Cada um faz o que o bem entende. Cada um se torna uma lei para si mesmo. Faz aquilo que acha certo. E nós sabemos o que acontece quando o homem torna-se uma lei para si mesmo. Ele irá chamar aquilo que é bem de mal e aquilo de mal a sua nova medida do que é bom. A lei perde o seu vigor na consciência, mas perde a vigor na própria justiça. Quando ele diz que o pecado não mais é punido, porque ele diz a justiça é torcida. Aqui talvez há uma crítica à própria liderança, que deveriam instruir o povo e deveriam julgar os rebeldes. Mas ele diz a justiça é torcida, até mesmo os juízes que deveriam se pautar nas suas sentenças com base na lei de Deus, no julgar com imparcialidade, com temor a Deus, eles não mais fazem isso. A justiça é torcida, a lei não mais é considerada, não mais é aplicada. É totalmente desrespeitada, é torcida. E nós sabemos o que significa lei torcida, não é? É a lei que vai ser torcida para privilegiar os poderosos e os ricos. E não ser aplicado com imparcialidade. Geralmente é assim. Quando não se há o temor do Senhor, quando não há uma consideração para com a lei de Deus e temor para com Ele, os homens se tornam uma lei para si mesmos e agora agem por conveniência. Não mais com um senso de retidão, de moral, do que é certo e errado, mas com interesse ganancioso. Era o caso aqui. Que triste realidade quando o povo de Deus é marcado pelo pecado.
O piedoso realmente é angustiado numa situação dessa. Ele não consegue entender. O pecado é tolerado no meio do povo de Deus. E quantas vezes isso acontece na igreja, meus irmãos? Eu digo de modo geral. Quantas vezes o que vemos na igreja, aqui o povo de Deus, sendo marcado por uma desconsideração para com o Senhor e para com a sua lei e para com a sua santa palavra. Peca-se, deixa-se de se pecar, faz o que quiser, cada um faz o que acha reto aos seus próprios olhos e ninguém está nem aí. Não existe disciplina bíblica. Não existe uma liderança para disciplinar os insubordinados. A lei não é ensinada com clareza. O caminho do Senhor não é ensinado com ênfase e contundência. De fato, é algo para deixar cada um de nós perplexo. Quando o povo de Deus, aquele que deveria ser um povo santo, é um povo que talvez seja o povo mais pecador de todos. Porque conhece e mesmo assim peca. Tem um agravante de conhecer. Tem um agravante de receber a lei com clareza e ainda assim desprezá-la. Isso deixou meus irmãos Abacuque completamente perplexo, angustiado. Porém, meus irmãos, a angústia de Abacuque não era meramente por conta da condição do povo. Talvez mais do que isso, a angústia de Abacuque era porque diante dessa situação deplorável, caótica, violenta, pecaminosa, o que aparenta é que Deus não fazia absolutamente nada. É como se Abacuque pensasse, Deus não se importa com o que está acontecendo. O caos está armado aqui, instalado, completamente as coisas andando numa maior loucura e desordem, e Deus não faz nada. E Abacuque, meus irmãos, aqui no seu desespero, ele grita para que Deus o ouça. Violência, Senhor, violência! Não salvarás? Clamarei eu, verso 2, e tu não me escutarás? Talvez essa seja a sua maior perplexidade. Porque dos homens, ainda que seja do povo de Deus, nós não esperamos muitas coisas. Pois o homem é um homem pecador e muitas vezes se corrompe. Mas de Deus, o que é que esperamos? De Deus esperamos zelo, como Naum falou. De Deus esperamos que Ele faça algo diante dessa situação. Deus não vai intervir? Deus não vai fazer nada? Deus vai deixar que essas coisas tomem conta do seu povo? E Ele não vai agir? Esse é o seu maior questionamento. Essa é a sua maior perplexidade, meus irmãos. E aqui nós vemos então isso, Abacuque questionando Deus. Uma linha tênue, não é? Algo perigoso para se fazer, questionar o próprio Deus. Questionar o senso de justiça de Deus. Por que Deus está tolerando isso? Será que é possível fazer isso, meus irmãos? É uma linha tênue. Questionar a Deus sem pecar. É possível? O profeta aqui não está pecando ao fazer isso. Ele não está pecando a apresentar as suas dúvidas e os seus questionamentos, mas certamente é algo perigoso. Questionar o próprio Deus. Ele não faz isso, meus irmãos, nós sabemos, por rebeldia. Talvez essa seja a diferença de um questionamento piedoso para um questionamento pecaminoso. O questionamento piedoso não tem a motivação da rebeldia contra Deus, de se rebelar contra Deus, mas é uma expressão sincera e honesta de dúvidas que estão na sua mente. Pois ele não entende. Ele não entende, ele diz, Senhor, não estou entendendo, porque o Senhor não escuta. E a Bíblia registra esse tipo de indagação, não é? Não apenas Abacuque, mas outros. Veja, Salmo 119, verso 126. O salmista diz, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Já é tempo, Senhor. Quantas vezes o salmista diz, Senhor, levanta-te, levanta-te. O salmista diz, Senhor, se levanta. Acaso o salmista pode dizer isso?
Mandar Deus se levantar para começar a agir? É isso que temos registrado na palavra de Deus? Expressão honesta, sincera. E, meus irmãos, muitas vezes nós passamos por isso também, não é? A angústia de imaginar e perceber que Deus está silente diante de uma situação deplorável. Nós clamamos a Ele, oramos, intercedemos, suplicamos, até mesmo gritamos, como aqui faz o profeta, e Deus não responde nada, não fala nada. Parece que as nossas orações não passam do teto. Parece que o Senhor não ouve, muito menos responde, e isso nos traz angústia. É compreensível essa situação. Nós entendemos o profeta, muitas vezes passamos por isso, não é? É terrível ter a sensação de que Deus não escuta os nossos gritos por socorro. Pois ela é a nossa única esperança. Se não podemos encontrar socorro em Deus, onde encontraremos? Por isso traz angústia ao coração de qualquer um que passa por uma situação como essa. Deus não escuta. Isso causa grande angústia, não é? Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos por isso também. Eu penso na nossa condição enquanto nação. Embora nós não somos a nação escolhida, o povo de Deus, nós olhamos, e aqui deve se guardar então as diferenças da comparação, mas ainda assim nós olhamos para a nação, e no mínimo pensamos, embora nós não somos o povo escolhido, nós reconhecemos, o teu povo aqui está. Existe povo teu, Senhor, aqui nessa nação. E por que o Senhor permite essas coisas? O que deve passar no coração daqueles crentes, irmãos nossos, que estão agora na Venezuela, vendo o mal crescer a cada dia, a fome, a justiça ser totalmente deturpada e torcida, e o povo de Deus ali sofrendo. Ou crentes, certamente, muito poucos na Coreia do Norte. Se é que tem algum lá. O que se passa no coração desse povo? Quando vêem uma situação dessa, e certamente oram. Ah, meus irmãos, esse povo ora. Esse povo clama a Deus. Esse povo intercede, jejua. E o que acontece? Nada. Será que Deus não se importa? Será que Deus não se importa com as nossas aflições? Meus irmãos, esse é o questionamento desse livro. Do profeta Abacuque. Acaso Deus se importa? E meus irmãos, o profeta receberá da parte do Senhor uma resposta consoladora. Que veremos ao longo de toda a carta. Uma resposta quando Deus, de fato, finalmente, depois de muito silêncio, pelo menos pela perspectiva do profeta, Deus finalmente fala. E é isso que temos, por último, no verso 5. Quando temos aqui agora uma resposta do próprio Deus. Não mais o profeta falando, não mais o profeta indagando o Senhor, não mais o profeta rasgando o seu coração com uma sinceridade quase que constrangedora, como ele ousa falar essas coisas, mas agora é Deus que responde. E ele diz aqui no verso 5, apenas esse verso, não iremos considerar toda a resposta do Senhor hoje, mas ele diz, vede, o Senhor respondendo ao profeta, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Essa é a resposta do Senhor. Essa resposta, meus irmãos, nos diz muitas coisas, não é? Primeiro nos revela e nos conta e nos dá a entender que o Senhor não está indiferente a coisa nenhuma. Que embora o profeta não pudesse perceber o agir de Deus, não pudesse perceber como Deus estava agindo ou deixando de agir, ele não pudesse ouvir a voz do Senhor falando com ele de maneira profética, ou talvez se demorou, pela perspectiva do profeta, até isso acontecer, o Senhor deixa claro, pela sua resposta, que ele está vendo todas as coisas, que ele está ciente do que está acontecendo, muito mais do que o profeta, que o seu senso de justiça é muito mais profundo do que o profeta, e ele irá intervir sim, no seu tempo.
Isso já deve nos consolar, não é? Quando nós olhamos para as nossas angústias, para os nossos clamores e considerar que Deus está ouvindo, que Ele ouve as nossas orações, todas elas, ainda que pela nossa perspectiva humana, limitada, de um coração incrédulo, nós não cremos no Senhor, no seu cuidado providente, e não vemos as coisas acontecendo como nós achamos que deveriam acontecer, o Senhor nos assegura que Ele está agindo, que Ele não está silente, que Ele não está parado, indiferente às coisas que acontecem com respeito aos filhos dos homens. O próprio salmista, ele louva a Deus por esse fato que Deus se importa, não é? No Salmo 8. Quando ele olha para Deus, olha para o Senhor, levanta os seus olhos e diz: quem, ó Senhor, é o filho do homem que dele te lembres? Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O próprio salmista considera a condescendência de Deus, o fato de Deus se rebaixar, por assim dizer, descer do seu alto e sublime trono para se portar conosco, para tratar das nossas aflições, angústias, temores e pavores, mas sobretudo para resgatar a sua própria honra, que era isso que estava em jogo aqui. Mais do que a angústia de Abacuque, mais do que responder às perplexidades do profeta, o que está em jogo é a honra do próprio Deus, é o seu próprio povo, a sua própria lei que estava sendo violada, e ninguém, meus irmãos, pode ser mais zeloso pelo próprio nome de Deus do que o próprio Deus. O Senhor diz na sua palavra em um dos salmos que Ele exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Para Deus nada é mais importante do que a sua própria honra, a sua própria glória. E se ela é violada, o Senhor vai agir. Tenhamos paciência. Aguardemos o Senhor agir. E o Senhor fala para Abacuque: sim, eu estou ouvindo, eu estou planejando, eu irei responder a essa situação com uma obra que ele diz, em primeiro lugar, maravilhosa. Algo inaudito. É algo que de fato deve consolar o profeta, não é? O Senhor diz: fique tranquilo, em parte. Porque quando eu responder, não vai ser uma resposta pequena, discreta. Não vai ser algo gradual. Mas vai ser algo que vai lhe causar espanto. Uma obra maravilhosa. Uma obra que causa com que os homens venham a desvanecer, a cair de pavor, cair o queixo, não vão crer no que está acontecendo. Uma obra maravilhosa. O Senhor vai explicar que obra era essa com respeito ao povo de Deus. Quando o Senhor diz que Ele há de suscitar os caldeus, os babilônios, para destruir a Síria, semelhante ao que Naum profetizou, e assim, de alguma maneira, servir como disciplina para o povo de Deus, o Senhor irá dizer: eu irei disciplinar o meu povo de uma maneira que você jamais imaginou que poderia acontecer. Mas Ele diz: é algo maravilhoso. Mas Ele diz, meus irmãos, não apenas isso na sua resposta, Ele diz: é algo tão maravilhoso que vós não crereis quando vos for contada. Que vocês vão ter dificuldade até mesmo de confiar naquilo que eu digo. Talvez por isso o Senhor não tinha dito ainda. Porque se Ele dissesse, o povo iria dizer: eu não creio que isso vai acontecer. Certamente é um falso profeta, esse que anuncia isso que o Senhor irá fazer. Mas não pode. Isso não irá acontecer, é algo que é difícil de crer. O Senhor diz aqui: a resposta que eu espero da parte dos homens, para com a minha mensagem, a minha obra maravilhosa, Ele já anuncia: eu espero uma resposta de incredulidade da parte dos homens. Vocês não estão preparados, talvez o Senhor disse, para ouvir essa mensagem agora. Mas Ele anuncia. E é uma obra maravilhosa, meus irmãos. E de fato a obra do Senhor de salvação é uma obra que poucos creem quando o Senhor anuncia.
De fato, era uma obra inesperada imaginar que a Síria haveria de sucumbir, uma outra nação, a Babilônia, haveria de se levantar e destruir o povo. É algo inacreditável, pelo ponto de vista humano, mas é uma obra maravilhosa. A salvação de Deus é sempre assim. Maravilhosa. E muitas vezes ao ponto de dificultar com que os homens creiam nela, pois tão maravilhosa que ela é. E de fato, quando olhamos para o Novo Testamento, é isso que vemos, não é? O caos, o pecado. No caso do povo de Deus, quando Cristo chegou, o que marcava grandemente o povo de Deus era a hipocrisia por meio dos fariseus. Era essa grande marca do povo de Deus, um povo raso, hipócrita, meramente religioso, mas que não tinha nenhum relacionamento com Deus. Era essa a condição, e Deus manifesta algo maravilhoso, que é a vinda do seu próprio Filho. Jesus Cristo, meus irmãos, ele de fato ele é a solução para as nossas perplexidades, para as nossas angústias, para o caos e para a situação de pecado. Jesus Cristo é a resposta maravilhosa da parte de Deus. E o que experimentamos da parte dos homens? Incredulidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele cita esse verso aplicando a Cristo. Veja comigo em Atos. Atos no capítulo 13. O próprio apóstolo Paulo faz essa aplicação, meus irmãos. Ele cita Abacuque, capítulo 1, verso 5. E ele aplica a Cristo, a vinda de Cristo, a sua encarnação, a sua obra de ressurreição, como uma obra maravilhosa, mas que é recebida com incredulidade pelos homens. Em Atos 13, a partir do verso número 38, Atos 13, verso 38, nós lemos essas palavras do apóstolo: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, Jesus Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. É exatamente isso que acontece. Nós anunciamos para os homens a obra maravilhosa de Deus, de que Cristo veio, encarnou, viveu uma vida perfeita, e pelas suas obras o homem é justificado, pelas suas obras o homem recebe a completa salvação. O caos que era a nossa vida agora é restaurado em ordem. Somos feitos novas criaturas em Jesus Cristo. Uma obra maravilhosa. A mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas poucos creem. E a grande maioria se encaixa nessa descrição aqui de Paulo, que ele aplica, ele modifica um pouco da palavra do profeta e diz: vede, ó desprezadores, pois desprezam a resposta de Deus. Quantas vezes um homem se angustia, mas quando oferecemos o remédio, ele diz: eu não quero. Quantas vezes o homem está em desespero, e é isso que vemos, não é? Um homem desesperado procurando algum tipo de redenção, algum tipo de remissão, seja no Estado, seja em alguma ideologia, seja nos prazeres, seja no sucesso. O homem está procurando algo para lhe conceder significação nessa vida, para dar a ele esperança de dias melhores. E a resposta de Deus é desprezada. A resposta maravilhosa de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
anunciado por boca dos seus santos profetas, confirmado pela vinda do Senhor Jesus Cristo e ensinado pelos seus santos apóstolos, registrado nas Sagradas Escrituras, essa mensagem é desprezada. O próprio Senhor diz: você clama a mim, mas não aceita a minha resposta. Será que essa é a nossa condição? Que estamos satisfeitos com a resposta de Deus para os problemas do homem, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, em conclusão, eu gostaria de aplicar essa mensagem de algumas maneiras. Primeiro, eu gostaria de perguntar aos irmãos: será que sofremos pelo pecado como Abacuque? Será que ainda temos a condição de sentir indignação pelo pecado? Será que ainda ficamos perplexos quando vemos o mal se alastrar? Ou será que a nossa consciência já foi cauterizada de tal maneira que se tornou algo comum? Que não mais nos escandalizamos pelo pecado, não mais nos entristecemos pelo pecado, não mais temos a capacidade de chorar pelo pecado nosso e o pecado alheio. Interessante, Ezequiel, no capítulo 9, abra comigo nessa passagem. Ezequiel, capítulo 9, o Senhor diz que Ele derramará juízo sobre aqueles que perdem a capacidade de se indignar pelo pecado. Ezequiel 9, a partir do verso 3, o Senhor diz o seguinte. Ezequiel, capítulo 9, verso 3, o profeta diz o seguinte: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo para a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, preste atenção que ele fala: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Marca aqueles que sentem indignação pelo pecado. E ele continua no verso 5, aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai velhos, os moços e as virgens, a criança e as mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. O Senhor, meus irmãos, começará esse juízo pela igreja. Se nós estamos dentro da igreja e perdemos o horror pelo pecado, não mais gememos ou suspiramos pelas abominações que se cometem no meio do povo de Deus. E somos diferentes e dizemos, é a modernidade, é assim mesmo, as coisas mudam, o mundo evolui, para que esse radicalismo todo, esse legalismo todo, é assim que geralmente são acusados aqueles que gemem pela abominação. O Senhor diz, aqueles que não gemem mais serão exterminados pelo Senhor. E comece pelo santuário. Comece pela minha liderança, é isso que ele está dizendo. Especialmente os sacerdotes, profetas, pregadores que não mais anunciam o pecado, que não mais falam do que é a calamidade do pecado, que não mais sofrem como Abacuque pela perplexidade do pecado. Esses serão os primeiros a serem condenados, diz o Senhor. E quantos exemplos na palavra de Deus nós temos, exemplos positivos, não é? Do próprio Ló. Quando lemos em 2 Pedro que ele, diante de todas as abominações de Sodoma e Gomorra, ele angustiava a sua alma, pois ele era justo, diz a palavra do Senhor. Ou o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que quando esteve em Atenas e viu a idolatria que tomava conta daquela cidade, diz que ele se revoltava
no seu espírito, em face da idolatria dominante da cidade. E mais do que tudo, o exemplo do próprio Cristo, não é? De quantas vezes lemos nos evangelhos que ele se indignou pelo pecado do povo. Em Marcos 3,5 nós lemos que o Senhor Jesus Cristo se indignou e se condoeu com a dureza do coração do homem. Justamente porque o homem não mais sente, peca sem sentir, peca como quem bebe água. O próprio Cristo se indignou. Eu lhe pergunto, será que você, eu, nós nos acostumamos com o mal? Ou sentimos essa perplexidade? Meus irmãos, em segundo lugar, será que desejamos, como Abacuque, ver Deus agir? Será que realmente clamamos, gritamos, intercedemos, oramos, suplicamos, jejuamos para que Deus venha e socorra? O profeta não pecou em nada ao gritar a Deus por socorro. Ao contrário, essa é a marca de um homem piedoso. Quando ora a Deus e pede que o Senhor o intervenha, pede que o Senhor faça alguma coisa. Por isso ele está expressando: o Senhor é a minha única esperança. Você tem esse anseio em ver Deus agir? É importante considerar isso em tempos de eleição, meus irmãos. Pois muitos de nós podem colocar a esperança em homens. É claro que nós temos os nossos candidatos, os candidatos que rejeitamos, os candidatos que esperamos que talvez Deus use para trazer algum tipo de benefício para a nação. Mas Abacuque não estava com esperança em nenhum tipo de líder. Ele não clamou para nenhum novo rei, nenhum outro político. A sua esperança estava em Deus, era Deus que ele gritava. E como crentes, meus irmãos, muito embora devemos ser sábios e devemos nos envolver com a política pela perspectiva bíblica, a nossa esperança deve estar em Deus, devemos gritar a Ele. Que adianta panfletar, brigar por política, discutir, e se a reunião de oração está vazia, em tempos de calamidade, como aqui tempo que vivemos? Será que esperamos em Deus? Como Abacuque esperava? Mas sobretudo, meus irmãos, será que cremos na obra maravilhosa de Deus, que é o seu próprio Evangelho? Cremos que de fato Deus não está indiferente diante das nossas angústias e que Ele já manifestou a sua resposta? Como é consolador, meus irmãos, viver desse lado da cruz. Viver desse lado onde podemos olhar para trás e ver Jesus Cristo veio, Ele morreu. Temos a clareza que Abacuque não tinha, da revelação e da manifestação do Salvador de pecadores. O seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós sabemos o seu nome, Abacuque não sabia, que o nome dele seria Jesus. Porém, o que não muda do tempo de Abacuque para o tempo de hoje é que a incredulidade continua tomando conta dos corações. Cremos na resposta de Deus. Nos maravilhamos com a resposta de Deus. Confiamos em Deus. Que de fato seja assim entre nós. Que de fato a angústia de Abacuque seja nossa. E que a resposta de Deus para ele, que ele apenas o Senhor está começando a dizer, veremos mais detalhadamente nas próximas exposições. Acalme o nosso coração, como acalmou o coração de Abacuque. Que o Senhor nos abençoe. Amém.